Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes. O N Assis aqui com vocês. E a gente vai falar hoje da renovação contratual do Clube do Remo com o Rodrigo Santana. Agora é oficial, Rodrigo Santana mantido para o ano que vem. O que isso impacta no planejamento para o ano que vem? Quais são os jogadores que renovarão? E a grana que o Clube do Remo vai receber no ano que vem? Será que vai dar para gastar com os 2 milhões, 3 milhões que a diretoria está prometendo em orçamento para o elenco? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber essas notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos, 2 camisas para você do Clube do Remo. Estamos com 39.700, se eu não estou enganado. Pouco mais ou pouco menos de 300 mil já, meu sonho, né? De 300 seguidores pra gente chegar a 40 mil seguidores aí, uma marca histórica, não só pro canal Gasolina, mas também pra mídia alternativa do Clube do Remo. Então assim, a gente vai falar muito aí sobre essa questão do Rodrigo Santana. Mas antes disso, a BetVip está aí pra você, te dando 100% de bônus no seu primeiro depósito. Clica agora aqui no primeiro comentário fixado, que você vai se cadastrar na BetVip automaticamente. É só colocar lá os seus dados, preencher e depois fazer o seu primeiro depósito. No seu primeiro depósito você tem aí, meu amigo, 100% de bônus em cima dele para você apostar como quiser. Então cadastre-se agora aqui na BetVip e leia o regulamento do bônus. É importante para você saber como e quando utilizar o bônus, tá bom? Esse vídeo, galera, é patrocinado aí pela K3 Play. Se você não foi na K3 Play, tá? Entre em contato com a galera da K3 Play. O telefone tá aí na tela para você. Filmes, séries e TV, você encontra tudo isso na K3 Play por um preço especial. K3 Play, entre em contato aí. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, bora lá, né? Bora conversar um pouco aqui sobre essa questão aí do Rodrigo Santana. Por quê? O Clube do Remo anunciou ontem, oficialmente, por volta das 10 horas, eu já tinha até gravado o vídeo. Aí eu pensei em gravar um vídeo, só que aí ia sair muito tarde o vídeo. Então eu preferi gravar hoje pela manhã esse vídeo. O Remo anunciou nas suas redes sociais a renovação com o Rodrigo Santana. A gente estava na expectativa desse anúncio ter sido feito aí lá pela quarta, pela terça, né? Mas o Remo anunciou na sexta-feira. O Rodrigo Santana vai ficar para a temporada 2025, tá garantido. Teve um reajuste salarial também, óbvio, né? Claro, o cara conseguiu aí um trabalho brilhante pelo Clube do Remo, na minha opinião. Pegando o time lá na zona de rebaixamento e colocando o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é para qualquer um, principalmente com o elenco que a gente tinha. Que era um elenco caro, mas desprovido de capacidade técnica. Isso aí eu posso falar tranquilamente para você. Tá? O nosso time era um time caro no papel. Porque dentro de campo, o futebol, de fato, de alguns jogadores era questionável. Mas o Rodrigo Santana chegou, conseguiu implementar o seu trabalho, ajeitou a cozinha, né, que a gente fala que é a defesa. E ele colocou mais um homem ali. O Remo sofria muito. Antes do Rodrigo Santana chegar, o Remo tinha sofrido um 4-1 pro Náutico, lá na Ilha do Retiro. E aí o Santana chega, organiza, óbvio, o Remo sofreu bastante naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, mas venceu. E venceu ali fazendo 2 gols, né? Algo que o time não tinha conseguido ainda na competição. Todos os jogos, o Remo tinha jogado 6 jogos e todos os jogos o Remo fez apenas 1 gol por jogo. Era muito pouco, né? Tanto é que o time tinha conseguido vencer apenas uma partida. Então o Santana conseguiu implementar o jeito dele de jogar no Clube do Remo. Aos poucos ele foi organizando, teve ali umas patinações também, que era natural, porque o time de fato era, como eu disse pra vocês, desprovido de técnica, de capacidade técnica, e a diretoria pouco ajudou também com contratações. Foi contratar lá pro final, né, alguns jogadores, e foi assim, 1, 2, chegou acho que 6, 7 reforços só na era Rodrigo Santana. E ele teve que trabalhar com basicamente o time que perdeu o Parazão daquela maneira, que jogou o Parazão da maneira que jogou, né, capengando ali, chegando na final, mas sem muito mérito, eu posso falar. E aí chega no quadrangular final, o Remo vira outro time. Pelo menos até o jogo contra o Botafogo. O Remo do Botafogo foi o Remo que a gente viu na Série C. O Remo do último jogo contra o Botafogo foi o Remo que a gente viu na Série C. Um time desatento, desorganizado, tomando gol besta, a zaga falhando de maneira bizonha.
Aquele foi o Remo de toda a Série C. Mas o Remo dos 5 jogos do quadrangular, um Remo que a torcida queria ver. Um Remo aguerrido dentro de campo, um Remo com identidade dentro de campo, um Remo buscando todo o tempo a vitória. Esse Remo que a torcida do Remo quer ver todo o tempo. E aí, o Remo soma 9 pontos, são 2 vitórias e 3 empates e uma derrota. E o time consegue o acesso de maneira antecipada em Belém. Eu tava lá, uma festa linda, absurda, né? A torcida fez ali a sua parte. E com isso, o Remo sobe para a Série B e tem um planejamento completo para o ano que vem. Sobre o Santana, na minha opinião, eu já tinha dado essa opinião antes e continuo com a mesma opinião. É um acerto. Porque dar continuidade num trabalho e manter alguns jogadores é importante pro ano que vem. Você não pode manter o time todo, você não pode manter 70% do time, mas uns 30%, 20% do time você tem que manter, para que tenha aquela certa liderança dentro de campo. E também fora dela, porque o Santana ele é uma liderança. E os jogadores que chegarem vão saber disso. Referente à questão do trabalho do Santana, né? Me preocupa uma simples situação. Ele falou sobre Rômulo, né? E falou aí sobre Pato. São 2 jogadores que eu não traria pro clube do Remo hoje. Tá? O Pato, se quisesse jogar, mas ele não quer mais, né? A verdade é essa, ele não quer mais. E o Rômulo estava aposentado, voltou para o Atlético e não deixa saudades lá. Então são 2 jogadores que eu não traria. E foram os 2 únicos ventilados nomes ali do Santana, do Rodrigo Santana. Mas eu espero que o Santana ajude a montar um planejamento para o ano que vem, porque ele tem que participar sim. Ele não pode ficar de fora desse planejamento. Ele não pode montar o planejamento, na minha opinião. Para isso você tem Sérgio Papelinho, você tem todo um scout ali, você tem toda uma análise de desempenho que vai analisar os jogadores e vai indicar os nomes e o Papelinho vai negociar, né, junto com a diretoria. Mas o Santana tem que participar disso, ativamente, para que o time que ele treine no ano que vem, ele conheça. Não pode ser jogador cheio de jogador amigo dele, que aí os outros jogadores que chegarem não vão ter vez. E isso acaba, de uma certa maneira, tirando, né, a vontade de alguns jogadores. Tem que ser como esse ano. Um time aguerrido, um time onde todos ali acreditam que podem ser titulares. Tem que ser assim. Mas é óbvio, um time tecnicamente superior, né? Que não pode ser inferior ao time que foi montado esse ano. Então, boa sorte ao Santana. Na minha opinião, o Remo acerta com essa contratação. E quem sabe hoje ou amanhã o Remo também anuncia nas suas redes sociais a renovação de 2 anos com o Jaderson. O Jaderson, que está terminando o contrato com o Atlético Paranaense, vem para o clube do Remo de graça e o clube do Remo vai conseguir aí renovar um contrato de 2 anos com esse promissor jogador que nos ajudou bastante na Série C e quem sabe pode ser ali o nosso diferencial na Série B de 2025, tá? A gente torce muito para que o Jaderson ele consiga ser ali tão fundamental pra gente como ele foi em 2024 na Série C. Agora falando sobre o orçamento, né, gente? Porque ontem a diretoria informou que vai ser um orçamento perto dos 3 milhões de reais. Mas aí vamos analisar um pouquinho. O Remo, garantido mesmo, garantido em termos de grana, tem 10 milhões, porque é o que a Série B paga esse ano. Provavelmente isso deve aumentar para o ano que vem, para 11, 10,5. Isso deve ter um reajustezinho. Isso dividido, né, para os 6 meses da competição, vai em torno de 1.700.000. 10 milhões dividido por 6 meses. 1.700.000, 1,5 milhão, né? 1,5 milhão é 9 mil. 9 milhões, quer dizer. 10 milhões dá 1.700.000, 1.600.000 e alguma coisa, tá? Isso é abaixo do orçamento que a diretoria promete. Isso é abaixo, tá? Claro, tem a Copa do Brasil, que pode ser também um ganho para o clube. Se o Remo chegar até a terceira fase da competição, que deve ser a meta inicial do time, o Remo lucra ali pelo menos uns 6 milhões. Como lucrou na Série C, é um dinheiro que a gente nem sabe o que aconteceu com esse dinheiro, tá? Então, isso aí subiria para 16 milhões. Aí 16 milhões, meu amigo, 15 milhões, 16 milhões, isso aí dá pro planejamento, né? Porque pros 3 milhões, o Remo tem que chegar a 18 milhões de faturamento. Pros 3 milhões. Isso para gastar na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o que eu imagino que a diretoria vai fazer. A diretoria não vai montar um time de 3 milhões para jogar o Parazão. Não vai fazer isso. Não vai. Só se o Tonhão for muito tapado, né? E contratar um monte de jogador com um contrato longo, que nem ele fez nessa temporada, e depois não conseguir se livrar dos caras. Não. Tem que agir de maneira inteligente agora.
O time tá numa Série B. E aí, você chega nos 16 milhões. O que poderia chegar nos 18? Bilheteria. Bilheteria. Tem também os outros patrocínios, né? Que eu deixei um pouco de lado, Bampará, né? Os outros patrocínios ali, que juntos não dão 500 mil na camisa do Remo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A camisa do Remo ser toda cheia de patrocínio e esses patrocínios não dá 500 mil. Isso pra mim é um absurdo. O Remo tem que reavaliar essa situação também, tá? Mas tem também os patrocínios, né? Mas eu acredito que a bilheteria, 2 milhões, o Remo consiga até o final do primeiro semestre de bilheteria. Só que aí é que tá. Beleza. Né? Nós temos 6 meses de Série B, que a Série B começa em abril e vai terminar em novembro. Será que o Remo vai conseguir montar os 3 milhões de elenco? Para gastar, o time tem. Dinheiro para gastar, o time tem. E vai ter um superávit com certeza. Com certeza. Se montar... O Remo, na minha opinião, consegue montar um bom time com 2 milhões. Consegue montar um bom time com 2 milhões. 3 milhões é caso esses 2 milhões não deem certo. Aí você gasta um pouco mais para você ter a garantia ali. Ou até mesmo o time tá ali em cima na tabela, você pega mais esse 1 milhão e investe em 2, 3 jogadores que vão acrescentar muito mais nesse time. É o que eu penso referente a isso. Mas acredito que o Santana ele já tenha também em mente isso com o que vai fazer. Eu fico um pouco aliviado sobre essa questão, mas é aquilo, não confio muito porque esse ano a gente gastou 1 milhão e quase 1,5 milhão e tinha no elenco Kelvin, Ribamar e Ítalo, que eram 3 jogadores que davam 250 mil, os 3 juntos. E se você for somar os gols, se somar os gols dos 3, não dá 15 gols na temporada. Então, foi um dinheiro, na minha opinião, mal gasto. Principalmente com Kelvin e Ribamar. Principalmente. Então, isso também precisa ser revisto. Contratos, tempo de contrato. Isso é uma questão aí que a diretoria do Remo tem que rever e tem que aprender. Sobre o Santana, só para encerrar o vídeo, eu só espero que a diretoria não faça o que fez com o Bonamigo em 2021. E também pegue o exemplo do Velho dos Anjos. O que o Bonamigo e o Velho dos Anjos têm em comum? Eles tiveram carta branca para montar o elenco e montaram do jeito que eles queriam. Isso não pode acontecer. O treinador não pode montar um elenco do jeito que ele quer, porque a vaga de treinador ela não é 100% garantida. Se o time perder a mão, começar a jogar mal, o primeiro a rodar é o treinador. E se você tiver um time nas características do treinador, é difícil você trazer um outro treinador que vai conseguir fazer o time jogar. É difícil. Então, espero que a diretoria do Remo tenha aprendido com o erro do Bonamigo na última temporada. Não que o Bonamigo tenha montado aquele time, mas foi nas características e principalmente nos nomes que ele queria. E nessa temporada o Velho dos Anjos era o cara que mandava, era manda-chuva lá da Mucura. Ele montou o time tenebroso, que tá aí brigando para não ser rebaixado, e saiu, vai salvar o CRB do rebaixamento, enquanto isso a Mucura vai sofrer até as últimas rodadas. Então, meu amigo, o Remo tem que pensar bem nisso aí. Como eu disse mais uma vez, quero que o Santana fique até o final da temporada, vou torcer muito pro trabalho do Santana, porque ele tem uma certa cancha com o torcedor, né? Uma certa ali confiança com o torcedor. Então a gente vai confiar muito no trabalho dele. Mas caso não dê certo, como por exemplo o Catalá não deu certo também, a gente vai ter que acertar com o Santana ali, mandar ele embora e trazer outro treinador. O Santana vai seguir a carreira dele, vai seguir a vida dele. O Remo também tem que seguir a vida dele. Então é isso, tá? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.